né? Então, nós estamos recebendo agora, Márcio, né, nosso entrevistado de hoje. Vamos conversar com o presidente e comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia, Genir Pitan, que vai conversar com a gente sobre essa nova oportunidade aí dos bombeiros voluntários, sendo que o governo do estado sancionou, né, o governo do Rio Grande do Sul sanciona a lei que reconhece as corporações, Márcio. Pois é, então um prazer receber aí o seu Genir Pitan. A gente agradece aí se deslocar de Teutônia até aqui Lajeado para conversar um pouco conosco, trazer aí as informações a respeito dos bombeiros voluntários de Teutônia e também desta importante lei, a Lei Complementar 15.726, que foi sancionada então pelo governador Eduardo Leite. Genir Pitan, boa noite, tudo bem? Boa noite, Márcio. Boa noite, Cícero. Boa noite aos ouvintes da Rádio Independente. É um grande prazer, nós dos Bombeiros Voluntários de Teutônia, estando aqui na Rádio Independente, para deixar nossos ouvintes a par do que é um serviço de um bombeiro voluntário, né? Bom, seu Genir, e como vocês recebem esta informação, até para introduzir um pouco aqui, a gente inclusive divulgou isso essa semana também, porque essa medida, ela garante a segurança jurídica a uma modalidade, então, de bombeiros com corporação mantidas pelas comunidades e que existem, olha só, desde 1977 aqui no estado e presentes no país desde 1892, século XIX, iniciada em Santa Catarina. Modelo que, aliás, é predominante em países como Estados Unidos, Chile, Argentina e boa parte da América Latina e Europa. Como vocês recebem esta informação sobre esta lei complementar, sobre este reconhecimento por parte do governo, seu Pitan? Para nós foi muita alegria, porque há 19 anos que a nossa corporação existe já em Teutônia, e nesses 19 anos, todos os anos eu sempre mandando documentos para a gente se regularizar perante o Estado, né? Porque quando a gente se formou ali em 2002, daí esteve o comando-geral dos Bombeiros Militares de Santa Cruz e falou para nós, vocês têm que se regularizar perante o Estado, né? Para poder trabalhar assim, né? E desde aquele tempo, a gente todos os anos tentando se regularizar e não conseguimos, né? Então, há uns 4 anos atrás, através do deputado Elton Weber, que também era um bombeiro voluntário em Nova Petrópolis, e hoje ele é deputado estadual, ele foi articulando assim essa regulamentação dos bombeiros voluntários, né? Onde chegou nesse ano que a gente foi regulamentado e somos os primeiros no país a ser regulamentado, os bombeiros de Rio Grande do Sul, né? E o que isso muda? Para nós muda bastante coisa, assim, né? Porque antes a gente era fiscalizado pelos bombeiros militares, né? E hoje, cada município onde não tem bombeiro militar, ele pode formar um bombeiro voluntário, né? Então, os municípios pequenos, assim, que não contam com bombeiros de nenhum militar, ou seja, ele civil, ele pode constituir na sua cidade um bombeiro voluntário, né? E como nós, há 19 anos, estamos em Teutônia, naquela época só existiam os bombeiros de Estrela, né? E eles atendiam 26 municípios na região, né? E daí não tinha como atender todo mundo, assim, todos os municípios, numa vez só, né? Então, dali que surgiu os bombeiros voluntários de Teutônia, né? Perfeito. E os bombeiros voluntários de Teutônia, inclusive, fora do ar, conversávamos, surgiram aí a partir de uma equipe de brigada de incêndio. Sim. Eu trabalhei numa calçados Reif, lá a gente tinha as brigadas de incêndio em cada pavilhões e tinha mais uma brigada para atender fora da calçados, assim, fora da empresa, né? Onde dava muito sinistro, assim, em casos do pessoal que estava trabalhando. Então, a gente tinha uma brigada de emergência, onde deslocava para dar o primeiro combate, né? Para até chegar aos bombeiros militares de Estrela, né? E através dessa integração, assim, da brigada de incêndio, da calçados Reif, a gente foi atrás para formar os bombeiros voluntários para Teutônia, para todo o município daí, né? E onde que a gente conseguiu daí verbas também,
através da prefeitura, que cedeu para nós um terreno, hoje é onde a gente está localizado ali, né? E a comunidade ajudando a gente, né? No centro administrativo. No centro administrativo ali, né? E como é que funciona com relação a equipamentos? O governo, o Corpo de Bombeiros Militar, ele tem o acesso, né, a verbas públicas do governo do estado, que envia material, assim como para a Brigada Militar, como assim para os bombeiros, né? No caso do bombeiro voluntário, como é que funciona essa questão de equipamentos? É através de ajuda da comunidade ou o próprio governo mesmo ajuda? Não, a ajuda dos nossos equipamentos, hoje para te equipar um bombeiro assim, para sair no combate a incêndio, assim, a gente está gastando em torno de 15 a 16 mil, né? Porque as roupas são muito caras, assim, né? Sim. E a gente não tem incentivo, assim, por descontos, assim, do ICMS, alguma coisa assim, né? Então, isso se torna muito caro. Então, a gente adquire esses equipamentos através da comunidade, né? Onde que a comunidade ele ajuda bastante nós, né? Porque é a comunidade ajudando a comunidade, né? Então, a gente faz muitas cachorro-quente, muitas vezes, faz vendas de galeto, assim, para arrecadar dinheiro. Fundos. Arrecadar fundos para equipar nossos bombeiros, né? Sim. Então, a gente atende ali em torno de 50 mil pessoas, assim, na nossa região, Sim. que é Paverama, Westfália e Poço das Antas, né? Então, a gente tem um convênio também com as prefeituras que eles ajudam nós, né? Até a própria Prefeitura de Teutônia, ela ajuda sobre a Lei 13.019, né? Que a gente pode ter o convênio com as prefeituras, né? Então, cada prefeitura já ajuda com valor para nós poder se manter, né? E são quantos hoje? Qual é o efetivo dos bombeiros voluntários? Hoje a gente conta com 40 bombeiros voluntários lá, né? Tem 5 efetivos, assim, que são pagos através de convênio com as prefeituras, que são os motoristas que têm que ficar durante o dia, né? Porque os voluntários daí eles vêm a partir das 19 horas, eles ficam ali, né? Sim. Daí, durante a noite é só voluntário. E durante o dia tem os efetivos, assim, que a gente paga eles, faz uma remuneração, né? E mais alguns voluntários que ficam também durante o dia, né? Mas eles também estão aptos a combate com fogo, não só motoristas, eles também vão para a linha de frente, digamos assim. Sim, eles estão aptos a qualquer sinistro que acontecer, né? Porque eles são formados por nós, assim, né? Então, a gente tem mais 9 alunos que vão se formar agora em dezembro, né? A gente tem mais uns 8 aspirante que é da idade de 16 aos 18 anos, né? Então, a gente já começa aos 16 anos, começa a formar os nossos bombeiros ali, né? Para chegar aos 18 anos, eles já estão aptos a entrar na corporação, né? E tem idade mínima, não? Para começar? A 18 anos. Tem que ser maior de idade, né? Ah, perfeito. E máxima? Máxima não. Máxima porque tu não precisa ser um bombeiro para ir na linha de combate, assim, né? Mas tu pode ser administrativo, pode ajudar nós. Como a gente tem os bombeiros administrativos lá, a gente tem advogado, tem psicóloga, tem... O pessoal que trabalha no RH também ajuda bastante nós, né? Então, esses são os bombeiros administrativos, né? Que eles não vão no combate, assim, né? Mas ajudam nós lá dentro da instituição, né? Envolve as questões burocráticas, né? Tem que ser legal. Embora sejam voluntários, tudo ele funciona como uma empresa, né? Ele é legalizado, ele é autorizado, né? Sim, porque a gente lá se torna uma empresa, bem dizer, né? Porque a gente tem mais os bombeiros juvenis também, né? Que é a partir dos 13, 14 anos também que a gente atende também, né? E mais nas escolas que a gente dá palestra para os bombeiros mirim, onde a gente forma já os bombeiros mirim também nas escolas e nas creches também, né? Bom, interessante, inclusive antes conversávamos também a respeito desta questão da brigada de incêndio, quão importante isso também no momento de um sinistro para os bombeiros, essa ajuda, inclusive vocês então dão esta instrução toda para as empresas, enfim, para as escolas, para as entidades que desejam. Sim, a gente tem um convênio com as prefeituras, então a gente já deixa pronto para a prefeitura. A hora que vocês precisar de alguma palestra nas escolas, chama nós que a gente vai lá dar, né? Nas empresas também, a gente tem convênio com as empresas, a gente dá bastante palestra nas empresas, assim, né? Onde formemos também os brigadistas das empresas também, né? Então, é muito importante, porque
o bombeiro não está ali para apagar o fogo, né? Ele está para prevenir. Então, a prevenção, que é muitas vezes é muito melhor a gente prevenir do que ir no combate, né? A gente só vai no combate porque precisa, né? Mas a gente a função do bombeiro, assim, é prevenir para não acontecer o sinistro, né? Importância também das pessoas saberem como agir naquele momento. Sim, porque... No caso de ter a questão da brigada, né? Sim, porque a gente vai lá, a gente dá a palestra de primeiro socorro, se acontecer alguma coisa, dá princípio de incêndio, o que eles vão usar, qual é o tipo de extintor que vão usar. Então, eles também estão preparados, saber evacuar, se é numa escola, saber evacuar os alunos, certo, assim, até os bombeiros chegar, né? Isso aí ajuda bastante nós também, né? Perfeito, perfeito. Genir Pitã, o senhor está desde o início dos bombeiros voluntários junto, então, ajudou a formar, na verdade, os bombeiros voluntários de Teutônia. Sim, eu já estou há 19, bem dizer, 20 anos ali nos bombeiros, porque antes da gente formar os bombeiros, assim, a instituição nossa, a gente planejou como é que ia fundar os bombeiros voluntários. Então, a gente foi atrás de cidades que já tinha, como o Garibaldi, eles já estão 41 anos nessa função de bombeiro voluntário, Candelária também, né? Então, ali a gente foi buscando como é que nós vamos formar nossos bombeiros, né? E foi uma ideia que deu certo e hoje a gente está ali, é uma grande revelação para o Vale do Taquari também, né? Começaram com quantos em Teutônia? A gente começou com 25, né? 25 pessoas. Um número bom. Sim, porque a gente, no início, a gente fez todo o nosso preparatório, foi na Escola dos Bombeiros Militar em Porto Alegre, na Expo, né? Então, a gente ia sempre nos finais de semana lá fazer treinamento com os bombeiros militares, né? Então, dali... E hoje a gente já tem nossos instrutores mesmo que dão instruções também para os alunos que estão chegando também, né? E tem por exemplo, lá um município que quer começar os bombeiros voluntários. Tem um número mínimo para iniciar uma corporação? Não. Como Arroio do Meio, eles estão iniciando, esse ano já foi preparado também para eles terem uns bombeiros voluntários em Arroio do Meio. Então, a gente vai ajudar a formar os bombeiros de Arroio do Meio também, junto com a Volunteer Sul. Volunteer Sul é a Associação dos Bombeiros do Rio Grande do Sul, né? Onde que a gente vai ajudar bastante Arroio do Meio. Então, Arroio do Meio vai lá fazer treinamento com nós, assim, né? Porque para ti ser bombeiro voluntário hoje em Teutônia, tu fica um ano lá, tendo instruções, né? Começa em janeiro e se forma, bem dizer, em dezembro, né? Então, todos os fins de semana tu tem o treinamento de APH, BLS, resgate veicular, busca e salvamento, e o aluno fica ali junto com nós, né? Depois de um ano, ele fica mais 6 meses fazendo estágio, saindo com os bombeiros mais antigos para ver como é que vai ser o treinamento, como é que vai ser a operação, assim, né? Porque a gente trabalha fora com vida e a gente não pode errar, né? Só no treinamento que a gente pode errar, né? Lá fora, né, não tem... É importante que as pessoas saibam que não é assim, chegar, eu vou ser bombeiro voluntário, vou lá... É voluntário, que o nome voluntário, né? Parece que é simples chegar e fazer, mas não é. Exige um treinamento, exige toda uma preparação, inclusive sair com quem é experiente, com quem sabe realmente fazer, para poder executar essa função, né? Exatamente. Como eu falei, eles ficam um ano, daí muita gente, o bombeiro voluntário chega lá e já sai, né? Não, ele fica um ano com nós treinando ali, né? Depois desse um ano, se ele passar em todas as provas, ele é aprovado e fica mais um meio ano daí fazendo estágio, para depois começar a atender a vítima daí, né? E por parte do aluno, há um investimento por parte dele para participar? Não, o aluno... O único investimento dele é a deslocação da casa até a corporação. Porque lá ele ganha todos os cursos, são gratuitos, assim. As refeições também, a gente tem os pernoites também para eles ficar lá, né? Como hoje a gente tem os alunos já estão tirando plantões com nós, assim, né? Pegando já a experiência dos mais antigos também, né? Muito bem. E em termos de estrutura hoje dos bombeiros voluntários de Teutônia, em termos de veículos, equipamentos,
tudo tranquilo? Há necessidade de algum equipamento, de algum veículo a mais? Equipamento a gente tem, né? Equipamento é o que eu prezo bastante, né? Porque para ti saindo de uma ocorrência, o bombeiro tem que estar bem preparado. Então ele sai de lá com todo o equipamento, não sai da base sem estar equipado, né? Porque ele vai, muitas vezes, ele vai num acidente, ele tem que voltar. Como é o que eu mais prezo. A pessoa chega às 19 horas lá, chega sadio e não adianta... na manhã seguinte, eu informar os familiares que aconteceu alguma coisa com o bombeiro voluntário, né? Então, isso que eu prezo bastante é o equipamento que a gente tem que usar, né? Então, se ele sai para uma ocorrência, ele tem que voltar, porque a gente trabalha em equipe, né? Daí, a equipe que sair, ela tem que estar bem formada para atender a ocorrência e voltar, né? Perfeito. E em termos de veículos, bem servidos também? Veículos, a gente está com 3 caminhões, né? Tem 2 caminhão autobomba-tanque, né? E tem mais um caminhão que é para autobomba e resgate, que é um caminhão mais pequeno, que ele tem capacidade para 800 litros d'água e carrega mais os equipamentos para resgate veicular, né? Como descarcerador, tesoura hidráulica, gerador. Esse é um caminhão que a gente tem, um caminhão menor que pega mais velocidade, né? Então, quando dá um incêndio de grandes proporções, sai um caminhão, 2 caminhões, e um fica puxando água para poder controlar o incêndio ali, né? E viaturas, a gente está com uma ambulância lá, até a gente se desfez esse ano de uma ambulância que a gente tinha, que não tinha mais condições, e já estamos negociando uma outra ambulância para a gente ter lá, porque a gente precisa ter o carro em perfeitas condições para quando acontece alguma coisa, né? Porque a gente tem que saber, tem que sair, tem que chegar no local, né? Perfeito. E nesses 19 anos, se encaminhando para os 20 anos aí de atividade, alguma situação que lhe marcou aí, que marcou os bombeiros voluntários de uma forma geral no município de Teutônia? Para mim, o que mais me marca é quando é acidente e tem criança. Porque a criança, tu liga o carro, ela já pula para dentro do carro e quer ir junto, né? Ela não sabe da noção do perigo que ela está acontecendo, né? E nesse trânsito que a gente vive hoje, dá muitos acidentes, né? Então, quando a gente chega num acidente, quando tem criança, a gente bate aquele desespero, mas a gente tem que atender, né? Então, a gente faz todo o trabalho ali, só depois na volta que a gente começa... Por isso que a gente já tem psicóloga lá para atender nossos bombeiros também, né? Mas para mim o que mais me marca assim é quando tem um acidente ou uma criança está afogada ou engasgada, assim, que acontece bastante com nós. Mas os mais velhos, assim, a gente já está acostumado, assim, né? Só quando é criança que bate mais no... Mais algum do efetivo que está desde o início também com o senhor? Temos, a gente, de efetivos assim não, a gente tem os bombeiros voluntários lá, né? Dos efetivos, tem pessoal lá com 9, 10 anos assim, né? E que está junto comigo, a gente está mais em 4 lá, né? E depois a gente tem mais uma turma que é ex-bombeiro, que eles formam assim eles estão ajudando nós, assim, por trás. Eles não vão na corporação, assim, né? Mas eles ajudam indo na comunidade, assim, nas empresas, pedindo auxílio para os bombeiros voluntários, né? Como é que é a participação da comunidade com vocês? Quando vocês fazem os eventos, por exemplo, fazem um galeto, fazem outras atividades para arrecadar fundos, né? Como é que é a participação da comunidade? Eu imagino que deva ser de muita gratidão também por parte da comunidade com vocês, né? Sim, a comunidade ela é a principal que ajuda nós, né? Então, se a gente atender bem a comunidade, eles vão ajudar nós também, né? Por isso que eu prezo bastante do nosso pessoal, quando for fazer um atendimento, atender bem as pessoas, né? Porque é dali que vem o nosso recurso, né? Vem da comunidade. E a nossa base lá, ela é aberta para toda a comunidade, porque querem conhecer, vão lá. A gente tem gente 24 horas lá, durante, assim, para atender as pessoas, né? Então, a gente atendendo bem a comunidade, a gente vai receber apoio deles também, né?
Muito bem. Bom, seu Genir Pitan, comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia, hoje, conforme as informações, são cerca de 60 municípios que contam com corporações voluntárias. Aqui na região, então, a Corporação de Teutônia é a maior, mas existem outras aqui na nossa região também. Sim, aqui tem Imicol, Imigrante e Colinas. Arroio do Meio vai formar esse ano também os bombeiros voluntários ali, né? Tem Arvorezinha, Candelária, Garibaldi, Carlos Barbosa. Então, afiliado na Volunteer Sul, a gente está com 54 corporações, né? E tem outras corporações que, antes do governador sancionar a lei, os bombeiros militares foram também para eles virem ajudar os bombeiros militares, onde são SCABs, assim, né? Serviço de bombeiro para os militares também, né? Como o Encantado ali era misto também, né? Taquari era misto, agora também estão fazendo, acho, só militar lá em Taquari, né? E é uma cidade, as cidades pequenas, como no Rio Grande do Sul, tem cidades aí que o bombeiro militar mais próximo passa de 100 quilômetros. Hoje eu estava vendo uma reportagem, acho que foi em Tapera, que uma casa lá, os bombeiros mais perto dava 100 e poucos quilômetros, né? Daí não tem, não. Né? Então por isso mais que rápido que ande. Assim, por isso que a gente está batendo bastante no voluntariado, né? Nas cidades pequenas, onde o Estado não pode botar os bombeiros militares, a cidade vão poder criar os bombeiros voluntários, né? E acaba desafogando, por exemplo, Arroio do Meio. O senhor disse que já está em andamento a questão de colocar uma sede de bombeiros voluntários em Arroio do Meio. Facilita também, porque o trabalho dos bombeiros de Lajeado até Arroio do Meio, no caso de uma ocorrência, né? Isso desafoga também os bombeiros militares, né? Sim, desafoga bastante. E ainda mais Arroio do Meio ali, esse trajeto de Lajeado a Arroio do Meio, é bem crítico ali, né? Muitas vezes os bombeiros militares não conseguem chegar a tempo lá. Então, tendo Arroio do Meio ali, eles vão ganhar mais tempos, assim, né? Então, eles vão buscar toda a preparação, já começaram, formaram já a sociedade deles ali, né? Então, agora só falta eles começar a operar, né? Aí já tem um efetivo, então? Eles estão se organizando agora para... Até eu estava falando com o nosso presidente da Volunteer Sul, né? Que a partir de novembro a gente já vai começar a dar as instruções para eles também, para Arroio do Meio, né? E talvez até o ano que vem eles já vão estar formados. Daí. Iria mesmo perguntar quanto tempo leva esse procedimento aí até surgir, por exemplo, a ideia e se colocar efetivamente em prática, começar a atender no dia a dia? Nós levamos lá 1 ano e meio, mais ou menos. Porque até buscar o nosso estatuto, formar nossas leis, formar o regulamento, formar as equipes, assim, né? Não é de um dia para noite, assim, né? Então, a gente levou mais ou menos 1 ano, assim, né? Sempre, quem vai atender, como é que a gente vai fazer, o que a gente vai colocar no estatuto, porque para ti formar uma sociedade, tu tem que ter um estatuto, que é a lei que vai regir durante o mandato, assim, dos bombeiros voluntários, né? Bom, há pouco o senhor falava que a respeito dos bombeiros militares, é preciso um número mínimo de população, então, para se ter os bombeiros militares. Os bombeiros voluntários não, isso? Exatamente. Porque no artigo 128 da Constituição Estadual, ele já deixava bem claro, onde os municípios, onde não tiver bombeiro militar, eles podem formar os bombeiros, tanto ele bombeiro civil, bombeiro voluntário ou bombeiro comunitário, né, da comunidade, né? Então, já faz tempo que já existia essa lei, só que nunca foi sancionada, né? Então, esse ano o nosso governador sancionou a nossa lei que cada município pode formar seus bombeiros voluntários, né? E o que muda agora, a partir de agora, assim, por exemplo, Arroio do Meio já estava se preparando para iniciar um trabalho, independente da lei ser sancionada ou não.
Com a sanção da lei, o que muda a partir de agora? É mais recurso que entra? Facilita um pouco mais o trabalho de implantação dos bombeiros voluntários? Sim, ele facilita para nós buscar mais recursos federais também, né? Porque antes a gente não tinha um argumento assim para chegar e pedir um projeto, apresentar um projeto, o projeto para vir velho para nós, né? Então, através dessa lei a gente já vai conseguir, né, apresentar os projetos para poder vir recursos federais, estaduais para nós, né? Sim. Possibilitar aí daqui a pouco até mesmo a modernização, equipamentos mais atualizados, daqui a pouco, emendas parlamentares, exato, né? Importante mesmo essa lei, então. E como é que é, seu Genir Pitã, essa relação entre bombeiros voluntários e a corporação militar? Porque muitas vezes ocorre o auxílio, né, uma da outra. Sim, nós com os bombeiros militares, tanto Estrela ou Lajeado, a gente já fez treinamento junto, né? A gente não tem assim, eu sou maior que eles ou eles são melhor que nós, porque num acidente onde que a vítima está precisando de um auxílio, ela não quer saber se é militar ou voluntário, ela quer ser bem atendida, né? Então, para nós, a gente sempre faz treinamento junto também, né? Não tem porquê, porque eu sou bombeiro voluntário, não vou fazer um bom atendimento, ou porque ele é militar, a gente não vai deixar atender, né? E não tem aquela coisa de subordinado, subordinação? Não, porque quem vai dar o primeiro combate é o primeiro que chegar, né? Depois, se chegar os bombeiros militares, assim, a gente vai dizer para eles o que está acontecendo, vai botar eles a par da situação, né? Muitas vezes eles estão mais preparados com nós para essa situação, então eles auxiliam muito nós, né? A gente recebe muito auxílio também dos bombeiros de Estrela, assim, quando é um sinistro de grandes proporções, a gente liga para eles nunca se negaram também, né? Muitas vezes eles ligam para a gente também, pode dar um apoio lá em certo lugar que a gente está em outro local. Isso aí não tem, assim, intrigas, vamos dizer assim, né? A gente tem que trabalhar, porque a gente não leva nada na vida, né? A gente tem que ajudar o próximo, né? E na sua região de Teutônia, Paverama, a região que os senhores atendem, o que é mais corriqueiro, mais comum hoje de atendimento? Paverama é mais fogo em vegetações, né? Porque tem muitos fornos de carvões ali, né? Teutônia é mais acidente, né? Porque a gente atende a Via Láctea ali, a RS-128 e a 453, a Roda do Sol, né? É onde dá mais ocorrências de acidentes ali, né? Então, a nossa média mensal é 120 ocorrências por mês, né? Poxa. Tanto ela clínico, o resgate veicular, incêndio. Então, não baixa de 120 ocorrências mensais. É bastante, né? É bastante ocorrências que a gente pega. E em termos de acidente, principalmente, também, claro que não só isso, mas em termos de acidente, sempre importante o apoio do SAMU também, né, seu Genir? Sim, a gente tem o SAMU ali, né, em Teutônia, onde trabalhamos também junto com eles, assim, né, porque se tu liga para o 92, vai dar lá em Porto Alegre. Daí até a regulação liberar a ambulância do SAMU, a gente já está lá atendendo, né? Daí eles ligam para o 93, a gente já vai lá, atende, o SAMU chega lá, auxilia nós, e muitas vezes ele já faz os primeiros socorros ali, o procedimento dentro da ambulância deles, né? Mas vocês também têm a possibilidade de encaminhar a vítima até a unidade hospitalar? Sim, a gente sempre caminha. Se a gente chegou ali, vê que com o estado que a vítima está, a gente faz todo o atendimento também ali e encaminhamos ela para o hospital mais próximo daí, né? Muito bom. Isso aí, então. Presença aí do seu Genir Pitã, comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia, também presidente, né? Sim. Da associação, isso? Associação. Muito bom. Então tá, a gente agradece a sua participação, este trabalho nobre que os senhores fazem. A gente agradece também pelo trabalho que vocês prestam à comunidade e queremos deixar os microfones aí da Rádio Independente, do Grupo Independente também, à disposição do Corpo de Bombeiros Voluntários. Muito obrigado. Eu que agradeço
o convite de vocês para vir aqui explanar um pouco do nosso trabalho e quero convidar a comunidade, não só de Teutônia, mas do Vale do Taquari, para ir lá conhecer a nossa base, ir lá conhecer o nosso trabalho, para ver como é que a gente trabalha. As portas estão abertas sempre para quem quiser ir, as escolas da região quer ir lá conhecer os bombeiros. Isso aí estamos sempre abertos à comunidade. As crianças têm bastante curiosidade também, né? De toda semana está sempre cheio de criança lá, né? Então a gente já tá... E a gente tá lá esperando a visita de vocês também, né? Muito bom. Certo. Vamos lá. Agora nós temos 7h50. Recebemos então o comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia. A gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente traz... Estava olhando aqui os recados de ouvintes, mas daqui a pouquinho a gente traz